Capítulo 5, versículo 13 ao 16. Hoje eu estou feliz essa semana, fez 4 anos, o primeiro dia que eu preguei aqui na igreja, pela primeira vez, sendo o culto de aniversário da igreja. Eu ainda não era pastor aqui, mas eu vim conhecer a igreja em junho, há 4 anos atrás, e eu lembro-me que a mensagem foi voltar a sonhar. E é interessante que quando a gente pensa em pregar, nós sempre tentamos trazer um texto que jamais foi pregado. Mas esse texto eu creio que você conheça bastante, mas eu creio que faz parte desse mês aniversário da igreja, refletir um pouco mais sobre o que é ser igreja. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, nos diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais pressa senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar mais uma vez, de uma forma específica, pedindo a Deus que ministre o nosso coração através da sua palavra. Pai, a palavra do Senhor foi lida e será anunciada. Reconhecendo, Deus, a nossa limitação em anunciar e em ouvir a tua palavra. O que pedimos a Deus é que teu Santo Espírito nos conduza, Deus, ao entendimento da vontade do Senhor, que venha mover o nosso coração em direção à tua vontade, ó Deus, para que essa palavra gere vida e atitude em cada um de nós, ó Deus. Sê conosco nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos, não precisa ser um teólogo, ser um conhecedor profundo da Bíblia, não precisa ser alguém muito experiente na vida com Deus, para saltar aos olhos essas duas afirmações que o próprio Cristo faz em relação àqueles que o seguem. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eu ainda um dia terei ousadia de na minha igreja fazer isso. Ler esse texto e orar encerrando o culto e não dizer mais nada, porque nós entendemos exatamente o que Jesus disse. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Tem um pequeno livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, Avivamento Urgente. Ele faz uma breve ilustração que eu achei interessante contar à igreja. Ele fala de uma ilustração onde Jesus, após a sua morte e ressurreição, quando ele chega aos céus, ele se encontra com um anjo que questiona ele. O anjo se aproxima e pergunta a Jesus: Senhor, o Senhor desceu até lá, entregou-se a sua vida, morreu por eles naquela cruz, ressuscitou, pagou o preço que era necessário, mas agora está à direita de Deus Pai. Quem irá pregar o Evangelho? Quem irá anunciar as boas novas da salvação? Quem irá dar continuidade a essa obra? Ao que Jesus respondeu àquele anjo: a igreja fará isso. Caberá à igreja pregar esse evangelho de boas novas de salvação. Mas o anjo fez mais uma pergunta: mas Senhor, e se a igreja falhar? Se a igreja falhar, eu não tenho outro método. Foi a resposta de Jesus. Se a igreja negligenciar, se a igreja falhar a sua missão de ser sal e luz do mundo, ele não tem outro método para que ele possa alcançar pessoas, para que ele venha transformar vidas. Ao longo da história da igreja, nós entendemos que, lendo Atos dos Apóstolos e conhecendo um pouco do início da igreja primitiva, nós encontramos a pregação do evangelho constante pela igreja. A igreja se espalhando por vários lugares, levando as boas novas de salvação, levando agora dizendo que o reino de Deus está próximo. Mas a partir do 3º século, quando Constantino assume a igreja e império, a igreja começa a olhar cada vez mais para si, torna-se uma instituição preocupada apenas com os seus próprios negócios e acaba perdendo um pouco o foco da missão. E isso se estendeu pelos séculos e aí chegou até meados do século XVI, onde o interesse de conhecer novos lugares, novos povos, dominar novos lugares, eles começam então a cruz e a espada.
aonde chega com a mão do Estado dominando, mas junto com o Estado aproxima-se a igreja e começa a catequizar aqueles moradores que eles haviam encontrado nessas regiões. Mas século XVIII e século XIX, muda-se um pouco a questão da missão, aonde muitos pregadores, homens e mulheres, decidem sair das suas terras, sair das suas igrejas e ir para lugares distantes para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas de salvação. E a igreja, então, principalmente no século XIX, começa a se espalhar por todo o mundo para que pregasse o Evangelho. Mas o grande problema dessa história toda é que ao longo dela houve uma diferença entre igreja e missão. Houve uma diferença da maneira que se olhava a igreja e a maneira que se olhava a missão. Só para a gente entender um pouco no nosso contexto presbiteriano. Ano de 1903, quando há a separação da presbiteriana independente, quando ela decide sair, a se desligar da igreja, para começar agora a igreja presbiteriana independente. Um dos 3 motivos que eles consideraram para essa separação foi em relação aos pastores americanos que vinham para o Brasil pregar o Evangelho, e ao pregar o Evangelho começou a ter dificuldade, porque agora tinha pastores ordenados no Brasil. E como iria enfrentar essa situação? Pastores brasileiros ordenados aqui no Brasil e pastores americanos. Quem iria abrir novos campos e quem iria pastorear a igreja local? Chegou-se à conclusão, então, que pastor americano vinha para plantar novas igrejas e o pastor brasileiro cuidava das igrejas já organizadas. E aí, então, houve uma inquietação, porque o que nós faremos da igreja? E aí, então, definiu-se igreja da seguinte maneira: o que é missão? Missão é aquilo que é feito por alguns, em lugares distantes, no contexto de uma cultura estranha e alheia aos valores e princípios de Deus. Definiu-se, então, missão como algo que nós fazemos em uma terra distante, que não é a nossa, aonde os valores e princípios são alheios à vontade de Deus. Então nós saímos, por exemplo, de Araraquara, vamos agora para a África, porque lá precisa se alcançar um povo, precisa se evangelizar um povo, porque os seus valores e princípios foram alterados. É dessa maneira que se definiu a missão. E muitos de nós continuamos a entender a missão dessa maneira. Os próprios seminários têm uma certa dificuldade de preparar os seus pastores, porque entende que pastores são preparados para cuidar da igreja e não plantar novas igrejas, não levar o evangelho a novas pessoas. E aí então surgiu o ministério de manutenção, aonde nós apenas pegamos a igreja, não perdemos ninguém, mas a igreja permanece da mesma forma. Mas diante dessa realidade, surge o problema atual e um desafio atual. Antigamente, então, saíamos do lugar para pregar o evangelho em lugares que a vontade do Senhor não era aceita. Mas o problema hoje a igreja está inserida em meio a uma cultura estranha e alheia aos princípios e valores de Deus. Você não precisa sair do seu lugar, da sua cidade, para encontrar uma sociedade onde os princípios e valores de Deus não são aceitos. Aonde a cultura que cerca a igreja já não é mais uma cultura de temor a Deus, uma cultura de respeito à igreja, mas agora o evangelho é confrontado dentro do nosso próprio contexto. A igreja agora não precisa sair da sua região para ir a outros lugares, para enfrentar essa realidade. Basta nós sairmos da igreja agora e iremos nos deparar com essa realidade. Quer entender isso? Essa semana. Esse contexto nós estamos vivendo. É essa realidade que está pegando no nosso país, aonde os valores e os princípios são alheios à vontade do Senhor. Basta nós olharmos o quanto essa propaganda influenciou as nossas conversas em casa, as conversas da sociedade, as mídias, os blogs, as redes sociais, o tempo todo questionando por quê? Porque nós estamos inseridos em um contexto onde os valores e princípios são alheios à vontade de Deus. Então não há mais necessidade de sairmos do nosso local para atravessarmos o mundo, porque lá precisa do Evangelho. A realidade, queridos, que o desafio atual é resgatar o aspecto missional de nossas igrejas, o qual jamais deveríamos ter perdido. Entendemos então que por essa visão errônea ao longo da história da igreja, nós estamos perdendo o privilégio de sermos igreja em meio a uma cultura diferente.
em meio a pessoas que não temem ao Senhor, que não conhecem ao Senhor. Ou seja, sermos discípulos de Jesus em missão. Sermos discípulos de Jesus em missão. Entender que você e eu somos chamados para irmos pregar o Evangelho, mas não o fato de ir, entendendo que o id é para ser enviado. Mas literalmente a tradução é indo. Enquanto você vai, enquanto você caminha, prega o Evangelho. Enquanto você se relaciona com pessoas, prega o Evangelho. Enquanto você está acompanhado de amigos, prega o Evangelho. Enquanto você está trabalhando, prega o Evangelho. Ou seja, enquanto você vive a sua vida, lembre-se que você precisa pregar esse Evangelho. Então missão não é algo mais que eu faço em um lugar longínquo, onde eu envio ou pago para alguém ir, e lá se faz missão. Mas nós estamos inseridos nesse contexto. Mas para responder esse desafio, nós precisamos pelo menos 3 realidades. A primeira delas, fidelidade ao Evangelho. Pecado como algo real e redenção em Jesus Cristo. Isso é uma coisa que temos sido confrontados o tempo todo. Numa sociedade onde há o relativismo, pluralismo, há várias maneiras de se pensar, não há um único pensamento, não há uma única verdade. Uma das coisas que se dizem é exatamente isso. Aonde o pecado é irrelevante, o pecado não existe, por que entender como pecado? Se a cultura mudou, se os tempos são outros, se a realidade é outra hoje. Mas nós precisamos entender que o pecado é algo real, algo que trouxe separação nossa do Senhor, Criador dos céus e da terra. O pecado é exatamente aquilo que contrariou a vontade do Senhor, e nós passamos a viver agora alheios à vontade dEle, obscurecidos de entendimento, mortos nos nossos delitos e pecados. Essa é a realidade do pecado. Mas é interessante pensar também que Jesus Cristo veio a este mundo, se fez homem, habitou entre nós, ensinou do Evangelho, viveu todo aquilo que era necessário, morreu naquela cruz, para que você e eu fôssemos reconciliados com Deus. A igreja precisa ser fiel a esse Evangelho. A igreja precisa de fidelidade à verdade, que Jesus Cristo veio a esse mundo, entregou-se por nós, e só por meio dele nós teremos um encontro real com Deus. Só por meio dele nós teremos a nossa redenção. O grande problema é que a igreja não tem sido fiel para com o Evangelho. Porque pouquíssimas vezes temos pregado sobre pecado, sobre a necessidade do perdão, sobre a redenção, sobre a volta de Cristo. E aí nós vivemos debatendo o tempo todo as coisas ao redor do Evangelho, mas não voltamos como foco a fidelidade ao Evangelho. A comunicação do Evangelho, entendendo, queridos, que nós estamos vivendo um novo tempo, um novo momento, uma nova fase da história da humanidade. E aquela velha frase que o rato de ontem, como que nós pegamos ontem, nós não pegaremos da mesma forma, cabe também a essa realidade. Poder de Deus para transformar toda a vida e de forma relevante e contextualizada. Entendendo que as perguntas de hoje são diferentes das perguntas de ontem. Os questionamentos do coração do homem e da mulher hoje são diferentes do questionamento do passado. Por exemplo, se você pegar toda a teologia reformada do século XVI, boa parte dela não interfere no nosso dia a dia, de forma que não responde aos nossos questionamentos. Ela é verdade bíblica, ela é realidade em relação à nossa vida com Deus. Mas, por exemplo, questões de missão. Procurem Calvino, ele falando sobre missões. Procurem Lutero, a necessidade de pregar o Evangelho por todo o mundo. Era o contexto de se firmar como igreja reformada, como igreja que se voltou para o Evangelho. E a partir dessa teologia reformada que nós temos, e nós cremos como verdade absoluta, nós respondemos ao nosso contexto. Nós trazemos respostas à nossa geração, a partir daquilo que é inegociável, que é o Evangelho, que é a teologia que nós cremos, mas trazendo de forma clara e objetiva, relevante, contextualizada, a nossa geração. E repensar eclesiologicamente. Superar modelos, capela e monastério. Queridos, esse eu creio que é mais difícil para nós compreendermos. Mas capela nada mais é do que o fato de nos reunirmos para falar dos perigos do mundo.
aonde nos reunimos aqui dizendo que o mundo lá fora é cruel, que o mundo lá fora você não pode ter contato com ele, que o mundo lá fora está destruindo, está acabando com tudo, e nós ficaremos aqui dentro na nossa vida espiritual. E quando nós sairmos daqui, não importa o que eu faça com a minha vida, mas a capela é lugar de encontro com Deus apenas naquele momento. Ou o monastério, aonde nós tentamos o máximo de tempo possível passar na igreja para que nós não tenhamos contato com o mundo. Esses dois tipos de igrejas são extremamente saudáveis. São igrejas bíblicas, com uma única diferença: desconectadas da missão. É um grande ônibus espacial que está nos levando aos céus maravilhosos, todos indo, beleza, para o céu, enquanto o mundo está se perdendo, enquanto o mundo está contaminado, e nós estamos apenas louvando a Deus pelo fato de sermos igreja, de estarmos num contexto diferente. Graças a Deus que não sou eu que estou naquela vida. Graças a Deus que não sou eu que vou pagar o preço que eles estão pagando. E aí, o texto que nós lemos traz claramente para nós: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O Hernandes também diz o seguinte acerca desse texto: as bem-aventuranças falam do que a igreja é. Só depois Jesus fala do que a igreja faz. Vida precede ação, caráter precede performance, vida com Deus precede testemunho no mundo. Se não formos humildes de espírito, se não chorarmos pelos nossos pecados, se não tivermos fome e sede de justiça, se não formos puros de coração, se não formos mansos, misericordiosos e pacificadores, não poderemos ser sal nem luz. Não podemos demonstrar o que não somos. Não podemos refletir o que não temos. Primeiro precisamos ter vida com Deus, para depois termos vida para Deus. O que ele está dizendo é que antes de dizer vós sois o sal da terra, vós sois luz do mundo, ele está dizendo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, bem-aventurado aquele que anda, aquele que busca a paz, ou seja, todas as bem-aventuranças, entendendo que é realidade, que é verdade para a nossa vida. A partir desse encontro com Deus, eu passo a influenciar o meio que eu vivo, e de tal forma que esse meio começa a ser transformado, ser restaurado, ser abençoado, a partir da noção de quem eu sou. Mas é interessante que esse texto também nos traz três realidades. Primeiro, ele delimita uma realidade, aonde vós sois o que estão em Cristo Jesus. O que nós encontramos hoje são diversas pessoas dizendo que são bem-aventuradas, que conhecem a Deus, mas não teve um encontro pessoal com Cristo Jesus. Que ainda não foram evangelizadas no sentido de entender que Cristo Jesus morreu por elas naquela cruz, e essa morte trouxe condições de receber o perdão e a reconciliação com Deus. E aí então entender que ele está delimitando o vós sois, não somos todos, mas aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas ele também fala de questão de coletividade, a igreja, comunhão na missão. É interessante como nós pensamos em questão de comunhão da igreja. É interessante como nós lutamos para que a igreja esteja em comunhão. O quanto nós promovemos programações e eventos para que a igreja esteja junta e promova essa unidade. Mas o quanto nós somos omissos como igreja, quando nós pensamos na comunhão da igreja, na missão. Cada um de nós como missionário, cada um de nós somos aquilo que Cristo quer que sejamos, entendendo que todos nós temos o privilégio de sermos chamados vós sois, mas precisamos nos engajar naquilo que Deus quer, e de forma individual, o testemunho nosso, o nosso comprometimento com Cristo. Mas é necessário compreender, eu quero que você preste bastante atenção nessa frase de Timothy Keller, quando ele diz: alguns têm de se converter da descrença visível. Ele fala em relação à igreja se voltar ao Evangelho. A igreja ter como princípio agora a fé bíblica, a fé evangélica, onde Cristo entregou-se por nós na cruz. E ele divide as pessoas em três fases. Primeiro, aquelas pessoas que a sua descrença é visível. Ele declara não acreditar em Deus. Ele se declara não se colocar submissão à vontade do Senhor. É aqueles que ainda não entenderam a mensagem da cruz e não aceitaram essa mensagem. Mas o segundo grupo,
Outros precisam enxergar, para surpresa própria, que nunca se converteram de verdade. Muitos foram convencidos pelo Evangelho, entenderam como uma boa filosofia de vida, entenderam como uma boa mensagem que traz paz ao coração, que é interessante, que é importante estar na igreja, afinal a minha família, os meus amigos estão na igreja, e eu não tenho outra coisa a fazer a não ser estar na igreja. Mas ainda não foram impactadas com a mensagem do Evangelho, não foram ainda transformadas pela mensagem da cruz, estão apenas numa vida acomodada e não entenderam ainda que precisam se entregar por completo a essa cruz e precisam sentir a sua estagnação espiritual. Outra parte, muitos que estão estagnados espiritualmente, acomodados espiritualmente, vivendo uma frieza espiritual, mas que ainda não caiu a ficha dessa realidade. Estão há tanto tempo fazendo do mesmo jeito, vivendo da mesma forma, construindo os mesmos valores, que não percebeu que muita coisa foi sendo deixada para trás. Muita coisa foi se perdendo ao longo do caminho. Por quê? Porque nós alcançamos uma estagnação espiritual. Primeiro ele fala da questão nossa com Deus, entendendo na minha relação pessoal com Deus. Agora o apóstolo Paulo fala em relação à igreja. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Entendendo a minha posição em Cristo, entendendo que eu tenho que sair da estagnação espiritual e tomar a minha parte na missão, entendendo que eu tenho que tirar da minha mente apenas a questão que eu sou convencido para que eu seja convertido ao Evangelho. Entender que eu não creio nesse Evangelho e eu preciso entendê-lo. A partir daí ele parte para a igreja e ele diz, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Cristo precisa ser glorificado através da vida da igreja em cada geração. Não era apenas no momento que o apóstolo Paulo escreve a igreja de Éfeso. Não era apenas no primeiro e segundo século. Mas a partir de cada geração, a igreja precisa glorificar a Deus através da sua vida, do seu testemunho, do seu engajar naquilo que Deus está fazendo. Portanto, a igreja como o sal da terra, ela precisa entender que ela é uma influência interna. Sabem que ela está ali. A igreja não tem como ser rejeitada no nosso mundo, queridos. Tanto que os debates dessa semana permeou a questão de valores morais, valores da sociedade em si. Mas o grande conflito foi em relação à igreja. O que a igreja iria dizer? O que a palavra de Deus diz a respeito de tal assunto? E aí nós começamos a entender então que está ali. A igreja está ali. Quando você faz uma comida, por exemplo, você coloca o sal naquela comida. Você pode procurar o quanto quiser, mas você não vai encontrar o sal. Mas você, ao experimentar, você vai saber que o sal está inserido naquele alimento. Você pode comer sim daquele alimento, por quê? Porque o sal foi colocado. A igreja, a influência interna da igreja, todos sabem que a igreja está ali. E lembrar que o sal inibe a decomposição. O mundo não foi pior ainda, porque ainda tem a igreja. Porque a igreja permanece ainda lutando pela verdade. O mundo ainda não apodreceu totalmente, porque a igreja está inserida nele. Porque Cristo deixou a sua igreja. O sal provoca sede. Se você experimentar um pouquinho de sal, você em seguida vai querer tomar água. E a igreja precisa entender isso. Que ela é inserida em meio ao contexto que ela vive. As pessoas, ao olharem para a igreja, elas vão sentir sede. Elas vão querer saber o porquê que nós estamos vivendo assim. O porquê que nós pensamos de forma diferente. E a igreja dá sabor. O sal dá sabor. A igreja dá uma nova visão. Basta olhar para a sua realidade. Olha para a sua vida. O quanto a igreja, através da mensagem do Evangelho, foi fundamental para que você mudasse a sua história. O quanto nós somos felizes hoje por termos Cristo na nossa vida, por participarmos de uma igreja. O quanto isso trouxe sabor à nossa realidade.
o quanto nós compreendemos isso e quanto influenciou a nossa história. Mas pessoas não têm o mesmo privilégio. Tem pessoas que ainda têm a vida sem sabor, ainda falta sede por algo real e ainda estão em decomposição, porque a igreja está se omitindo em ser sal da terra. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Abraão intercedendo junto a Deus, Deus iria destruir. E ele fala: Senhor, e se lá tiver 40 homens que temem ao Senhor? Por causa dos 40, eu não levarei a destruição. Tudo bem, Senhor, mas se tiver 30? Por causa dos 30, eu não vou destruir completamente. Mas se tiver 20? A última vez que eu pergunto, se tiver 10 que temem ao Senhor, ele vai dizer, ele respondeu: por amor aos 10, não destruirei. Queridos, nosso mundo não foi a total perdição ainda, porque a igreja está inserida, a igreja está de forma interna agindo na vida da nossa sociedade. E a igreja precisa reconhecer nesse sentido 3 realidades. Primeiro, contextualizar sem negociar. A igreja precisa sim contextualizar ao seu momento, mas sem negociar os seus princípios, as suas verdades. É entendendo a cultura que vive e trabalhando na contracultura, trazendo respostas à nossa realidade, trazendo o conflito, o confronto com aquilo que nós entendemos como verdade bíblica, verdade única, como vontade do Senhor ao homem e à mulher, à humanidade como um todo. A igreja ela precisa entender aonde ela está inserida, contextualizar com o seu momento, mas entendendo que ela não vai negociar a mensagem da cruz, ela não vai negociar a sua fé, ela não vai negociar os seus princípios bíblicos. Mas também entender que ela precisa confrontar sem se contaminar. Nós entendemos que há um confronto espiritual acontecendo. Eu sei que muitos de nós oramos agradecendo: Senhor, obrigado pela liberdade de culto que nós temos, obrigado porque nós vivemos num país que é livre, que nós podemos buscar o Senhor em qualquer hora. Mas, queridos, o conflito hoje, o confronto que nós vivemos, não é em relação à pessoa física, como em outros locais, aonde eles procuram atacar o cristão. Mas o que nós vivemos hoje é um conflito direto com os valores cristãos. O que o inimigo faz no nosso país é atacar os valores cristãos, para que cada vez mais possamos nos contaminar com isso, e aceitar as verdades de uma sociedade corrompida, e aceitar para a verdade nossa, para a nossa realidade, e começamos a nos contaminar com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. A igreja precisa sim confrontar, mas não trazer para casa os despojos daquela batalha. O Senhor diz: vai ao confronto, vai, entra na guerra, mas não traga consigo valores que não são meus. E também, a igreja precisa aproximar, sem radicalizar. A igreja precisa se aproximar sem radicalizar. O que tem acontecido, por exemplo, quando você coloca muito sal na sua comida. As pessoas vão até comer por educação. Vão até ter ali o prazer de desfrutar daquele alimento, apenas para não magoar você. O problema é quando a igreja começa a radicalizar. Teve um dos comentários em relação às matérias que nós ouvimos essa semana, onde citava uma igreja americana, que ela vai em velórios de homossexuais e começa a blasfemar, começa a dizer um monte de coisa. Então não é dessa forma que a igreja vai pregar o evangelho, não é dessa forma que a igreja vai testemunhar do amor, vai falar do amor às pessoas, não é desse jeito que a igreja vai viver a verdade de Cristo Jesus, mas é aproximando delas, sem contaminar-se, mas falando que nós as amamos, e Deus tem um propósito muito maior para a vida delas. Entendendo que eu não vou ser radical de tal forma que eu não vou cumprimentar aquele que não é cristão, mas entender que a minha relação com ele, eu sou a referência. E a partir de eu ser a referência daquilo, eu vou começar a conduzir essa pessoa a entender a mensagem da cruz. E eu não vou dizer a elas, como a gente ouve tantas vezes, histórias de evangelização, aonde começa com a seguinte frase: você está indo para o inferno está está à porta do inferno, se você não aceitar Cristo Jesus, você vai queimar no inferno.
Eu falo isso porque a minha avó teve essa experiência em um hospital, onde um pastor se aproxima dela achando que já estava em estado terminal e prega o evangelho assim. E quando ela não entendeu nada que ele falou, ela disse, não, eu não quero isso para mim não. Aí quando eu cheguei, ele falou assim, a senhora é como Pedro, a senhora é como Pedro que nega Jesus. E aí, queridos, quando eu cheguei, passei 1 hora apenas tentando tirar do coração dela a revolta que ela estava, porque alguém que é igreja chegou dizendo que ela estava indo diretamente para o inferno. Eu sei que as pessoas sem Cristo Jesus vão para o inferno. Isso é bíblico, não tem como se negociar. Mas eu posso apresentar o céu às pessoas. Eu posso apresentar o perdão às pessoas. Eu posso falar a elas sobre o amor que Cristo demonstrou naquela cruz e o amor que essa pessoa vai sentir envolvida com a igreja. Mas também a igreja, como luz do mundo, é a influência externa da igreja, ocupando o seu espaço. A igreja não vai apenas ficar internamente fazendo a sua diferença, mas ela vai se expor, ela vai se colocar, ela vai se posicionar, ela vai dizer, olha, eu sou a igreja, eu estou aqui, eu sou a igreja, Cristo me deixou aqui, para que eu influencie, para que eu seja a direção, para que eu seja a esperança desse mundo. Eu sou a igreja. E aí quando Cristo fala da lâmpada, ele diz, não podemos pôr debaixo do alqueire. A igreja não pode se esconder através de estruturas comerciais, achando que é um grande negócio ser igreja, apenas preocupado com o seu investimento, o que vai fazer com o seu dinheiro, o que vai contratar, o que vai pagar, o que vai economizar, preocupado apenas consigo mesmo. Mas a igreja não pode ficar no alqueire, debaixo do vaso, aquilo que é apenas adorno. Nós somos igreja, nós somos lindos, nós somos maravilhosos, nós nos reunimos, é tão bom estar aqui, como eu sou alegre por estar na igreja, tem ar-condicionado, as luzes, tem transmissão, a igreja é maravilhosa. Não pode ser apenas um adorno, debaixo da cama, o que representa descanso e prazer, não pode ser escondida. Eu não posso apenas agora que eu estou em Cristo Jesus, olhar para a situação do mundo e dizer, ao dormir em casa, Senhor, obrigado, Senhor, porque eu sei que eu vou para o céu quando eu morrer. Eu não sou como aquele vizinho meu, eu não sou como meus amigos do colégio, eu não sou como a minha família que não aceita o Senhor. E aí o apóstolo Paulo, ele faz uma afirmação, fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me de que não foi em vão que corri, nem em vão que trabalhei. O apóstolo Paulo está falando de duas realidades. O mundo está em trevas e as mentes obscurecidas. O apóstolo Paulo afirma exatamente isso, em meio a uma geração pervertida e corrupta. E é exatamente em meio à mesma geração que você e eu estamos inseridos, pervertida e corrupta, ou seja, o mundo está em trevas. As pessoas estão alheias ao entendimento daquilo que Deus espera delas. E diante disso, a igreja precisa preservar a palavra da vida. O apóstolo Paulo diz claramente, preservando a palavra da vida. O mundo contraria, o mundo muda os seus valores, a sociedade é corrompida, pervertida, é corrupta, mas a igreja preserva intacta a palavra de Deus. A igreja não negocia aquilo que o Evangelho nos trouxe de salvação. E aí nós entendemos através do testemunho individual, aonde você e eu, onde nós estivermos, nós temos que viver de forma diferente. O testemunho familiar, a nossa família tem princípios diferentes. E o testemunho congregacional, aonde a igreja como um todo, ela vive esse Evangelho. Ela se posiciona diante do mundo corrompido e pervertido que nós vivemos. A igreja se posiciona como luz, como direção, apontando o caminho, dando esperança àqueles que estão perdidos. E aí, sendo sal e luz, de forma prática, quero deixar 3 textos com vocês. Primeiro, quanto à fidelidade para com o Evangelho, o apóstolo Paulo diz ao jovem Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos,
juntarão mestres para si mesmos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O apóstolo Paulo diz a jovem Timóteo: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Nós estamos vivendo esse tempo, onde as pessoas não suportam a sã doutrina, mas é nesse contexto, é nesse momento que ele diz: prega a palavra, esteja preparado, a tempo e fora do tempo, repreenda, corrige, exorte com toda a paciência e doutrina. Ou seja, a fidelidade ao Evangelho não importa o contexto que nós estamos vivendo. Nós temos que pregar com fidelidade ao Evangelho. Não importa se o momento não é oportuno. Prega, insta, corrige, exorta. Fale para as pessoas o que Deus pensa a respeito do debate que está acontecendo. Mas o que nós fazemos diante de discussões? Quando alguém começa no trabalho a falar sobre a propaganda, o outdoor da cidade, o que nós fazemos? Nós saímos de fininho, porque eu não quero expor a minha opinião. Queridos, não é a sua opinião, é a opinião do Evangelho, é o que Cristo falou, é o que Deus deixou para nós. É entendendo o que é propósito de Deus para a vida do homem, para a vida da mulher. E não se omitir, dizendo: não, eu prefiro não arrumar confusão com a minha família. Queridos, nós precisamos de fidelidade ao Evangelho, entendendo que Ele vai apontar a salvação, para que chegue no momento do luto, eu não vou olhar para o meu parente dizendo: nem teve oportunidade de conhecer a Cristo. Não teve, porque nos faltou fidelidade ao Evangelho, de pregar, de insistir, seja oportuno ou não, eu preguei o Evangelho, eu fui fiel para aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. E sendo sal e luz, também é comunicando o Evangelho com sabedoria. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveite ao máximo todas as oportunidades. Quer pensar um pouco nas oportunidades que você tem? Amanhã, ao longo do dia, marque num papelzinho quantas pessoas você conversou. Quantas situações você teve de poder pregar o Evangelho. E aí você vai entender o máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Os questionamentos estão aí. As perguntas estão sendo feitas. Agora cabe a nós, conhecedores do Evangelho, responder a esses questionamentos, nos posicionar trazendo a resposta, para que seja temperado com sal, para que seja agradável àquele que ouve, entendendo que é Deus falando, e não são os valores pessoais, mas é o Evangelho comunicando, e sendo sal e luz, repensando o ser igreja. O que é repensar o ser igreja? É mudar tudo o que somos. É pegar a estrutura nossa, abandonar tudo dizendo que não é mais, não serve mais, e agora a igreja é totalmente diferente. Sabe o que é repensar a igreja? É o que o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 ao 22. Repensar a igreja nada mais é do que voltar-se ao Evangelho. É voltar-se àquilo que Deus espera da sua igreja. É entender que Deus deixou a sua igreja para fazer diferença. E para que ela faça diferença, ela precisa. Agora, lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês. Que os lideram no Senhor e os aconselham. Ou seja, a respeitar os seus líderes. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtem os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Isso é repensar a igreja.
Isso é entender que nós devemos respeitar os nossos líderes, amar uns aos outros. Os que estão fracos na fé, cabe a nós fortalecer. Os que estão desviando, cabe a nós recolher de volta, trazer para junto do Pai. Cabe a nós orarmos continuamente, cabe a nós fazermos a vontade de Deus. Isso é repensar a igreja, isso é ser igreja. Mas o grande problema é que nós temos na nossa mente que fazer missão é sair daqui, ir para um outro lugar e pregar o Evangelho. Mas é viver o Evangelho dentro da igreja. É viver o Evangelho dentro de casa. É viver o Evangelho em todos os momentos da nossa vida. Isso é repensar a igreja. Isso é trazer de volta o Evangelho como base, como a única razão de sermos igreja. Portanto, ser sal e ser luz é fidelidade para com o Evangelho, é comunicar o Evangelho com sabedoria, é repensar o ser igreja. Talvez você saia daqui sem lembrar de nada que eu falei, não conseguir guardar ou não entender claramente qual foi o objetivo dessa mensagem. Mas eu quero que você guarde apenas essas frases no seu coração. Vós sois sal da terra e luz do mundo, quando sois impactados com o Evangelho. Quando você, de forma pessoal, é impactado por esse Evangelho. É você entender que o Cristo Jesus, o próprio Deus, se encarnou, veio aqui, passou por tudo, sofreu, foi humilhado, rejeitado, ele foi açoitado, ele foi julgado, condenado, foi levado àquela cruz, morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, nos reconciliando. Enquanto essa mensagem não impactar o nosso coração, enquanto essa mensagem não fizer parte da nossa realidade, nós não seremos. Enquanto essa mensagem não mudar o meu pensamento, tirar toda a religiosidade, tirar da minha mente apenas um conformismo com o Evangelho, entender que ele é o Evangelho que me trouxe vida, me trouxe salvação, me deu uma nova visão de vida, uma nova eternidade agora. Enquanto esse Evangelho não impactar o nosso coração, nós não seremos. Nós não seremos enquanto essa mensagem não pesar dia a dia no nosso coração, entendendo que foi para nos resgatar. Enquanto esse Evangelho, vós sois quando sois transformados pelo Evangelho. Não basta entendermos a mensagem da cruz. Não basta termos Jesus como o nosso Salvador. Mas Ele precisa ser o nosso Senhor. Ele precisa ser o nosso Senhor de tal forma que essa mensagem transforma a minha vida, transforma os meus valores, transforma os meus princípios, transforma a maneira que eu olho o mundo, que eu enfrento as dificuldades. O Evangelho transforma o meu dia a dia. Enquanto essa mensagem não impactar o meu coração e transformar a minha vida, eu não serei. Sois guiados pelo Evangelho. Cada escolha minha, cada decisão, a decisão que eu tomar, cada atitude minha, cada palavra que eu disser, se eu não for guiado pelo Evangelho, eu não serei. Sois proclamadores do Evangelho. Nós acabamos de participar da ceia, aonde Jesus nos orienta a participarmos da ceia, até a sua volta, mas Ele diz, anunciando a sua morte e ressurreição. Nós assumimos um compromisso de anunciar o Evangelho, que é a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Enquanto nós não nos tornarmos proclamadores desse Evangelho, nós não seremos. E por último, enquanto nós não sermos reconhecidos pelo Evangelho, olhar para nós entendendo assim, Ele é o Evangelho, Ele é a carta aberta de Deus. Ele é a própria carta, Ele inala o perfume precioso de Cristo Jesus. A forma que Ele vive, o que Ele fala, o como Ele reage com as pessoas, Ele é reconhecido pelo Evangelho. Porque Ele ama as pessoas. É o que o próprio Cristo nos ensinou em João 13. Quando amarmos uns aos outros. Ou seja, quando eu entender o Evangelho e viver esse Evangelho, as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, eles são discípulos de Jesus, porque eles vivem o Evangelho. Vós sois, quando sois impactados, sois transformados, sois guiados, sois proclamadores e sois reconhecidos pelo Evangelho. Nós seremos apenas quando isso fizer parte da nossa existência. Mas lembrando no início, quem são vós sois?
aqueles que assumiram um compromisso com Cristo Jesus. A igreja dele, aqueles que são a igreja de Cristo, têm esses compromissos de fidelidade do Evangelho, comunicar o Evangelho e repensar o ser igreja. E que Deus nos abençoe nesse mês de aniversário de 136 anos de história dessa igreja, que nós possamos entender que nós estamos aqui ainda. Deus ainda não nos levou até Ele. Deus ainda não fechou as portas dessa igreja, porque Ele quer que cada um de nós venhamos influenciar como sal da terra e luz do mundo essa geração que nós vivemos. Vamos orar para que nós possamos entender diante de Deus qual é a nossa missão e o que Deus pede a partir daquilo que ouvimos a cada um de nós quanto sal e luz que Deus nos deixou neste mundo. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós, diante do Senhor, ó Deus, somos gratos, porque a mensagem do Senhor chegou até nós, ó Pai. Nós entendemos, ó Deus, o que Cristo fez por nós naquela cruz, porque Teu Santo Espírito nos moveu a isso. Após nós ouvirmos a Tua mensagem, ó Deus, de Cristo Jesus vindo a este mundo, habitando entre nós, cumprindo tudo aquilo que a lei requeria, que a justiça do Senhor pedia, ó Pai. E assim, ó Deus, morrendo naquela cruz, entregando-se por completo naquela cruz e ressuscitando, nos trouxe, ó Deus, a reconciliação. Nós fomos justificados e reconciliados com o Senhor, ó Pai. Mas, ó Deus, esse privilégio, ó Deus, nos traz também uma responsabilidade, que também é um privilégio, de sermos sal e luz, de influenciarmos o mundo em que vivemos, ó Deus, essa geração pervertida e corrupta, agirmos, ó Deus, como sal e luz, entendendo, ó Pai, que devemos evitar toda a podridão e também, ó Deus, ser referência, ó Pai. Não apenas, ó Deus, apontar, dizer que tudo está errado, mas entender, ó Deus, que nós temos a direção e convocar pessoas para andarem nessa direção, ó Deus. Então que sejamos, ó Deus, em todo tempo, como sal e como luz, para que, ó Deus, a nossa vida, a nossa família, as pessoas ao nosso redor, e sejam sempre, ó Deus, com sede do Senhor, conservadas, ó Deus, desejosas de buscar do Senhor, ó Pai, e possam ver, ó Deus, na Tua igreja, a igreja do Senhor como referencial a essas pessoas. Nós somos sim bem-aventurados, nós tomamos posse de tudo isso, Deus, porque o Senhor nos concedeu tudo isso, ó Pai. Se nós temos isso na nossa vida hoje, ó Deus, é porque o Senhor nos concedeu. Mas, ó Deus, o ser, ó Deus, bem-aventurados, nos leva também a sermos sal da terra e luz do mundo, ó Pai. E que assim sejamos em todo o tempo. Abençoa essa Tua igreja, Senhor. Essa igreja, Deus, que o Senhor tem mantido com as portas abertas, ó Pai, por mais de 136 anos. São 136 anos apenas de organização, Senhor. Mas muito mais tempo pregando o Evangelho nessa cidade. E se nós estamos inseridos aqui, se nós estamos inseridos no centro dessa cidade, é porque o Senhor tem um propósito muito maior a essa igreja, Deus. Então abençoe, Deus, a nós como pastores. Abençoe os presbíteros. Abençoe os demais líderes, ó Deus, dos departamentos dessa igreja. Abençoe cada membro dessa igreja, cada visitante, ó Pai. Para que possamos ter também unidade na missão, cumprindo o propósito de sermos igreja. Porque nós só somos igreja se nós fizermos diferença para com os que são de fora, Pai. E que assim seja a história dessa igreja. Nos abençoe, nos motive, nos direcione. E que essa palavra fique no nosso coração. E que o Senhor continue a dar entendimento a cada um de nós, ó Pai. Faz isso por amor do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor, ó Pai. Amém, Senhor. Querido, antes de chamar para orar aqui na frente, Nivaldo, aquilo que você falou é um vídeo que está aí para passar? Tem um vídeo que vai passar, é do trabalho que foi feito no Hortência pelos adolescentes.
Os adolescentes fizeram um trabalho, acho que sábado passado, à tarde, lá na congregação do Hortense. Então vai passar um vídeo, depois eu passo a palavra para o pastor Ezequiel, para que façamos a oração final.